Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 1º de agosto de 2022. Saúdo e cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa e a todas as pessoas que nos acompanham de casa via Facebook. E neste momento, peço à vereadora Deise Bunay para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Mensagem de alegria. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Enviou-me a lavar e a boa nova aos que sofrem, a curar de coração despedaçado e anunciar a anistia aos cativos e a liberdade aos prisioneiros. Proclamar há um ano de graças da parte do Senhor e da vingança do nosso Deus. A consolar aos tristes e a dar aos amargurados de Sião uma coroa em vez de cinzas. Olhos de alegria ao invés de luto. A glória em vez de desespero. Serão chamados terebenitos ao justo, plantação do Senhor à sua glória, reparação às ruínas antigas, e regenerarão aos destroços do passado. Peço à secretária, vereadora Deise Bunay, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Moção número 3 de 2022, de aplausos. Senhor Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores. Os vereadores Antônio Rode e Vinícius Salvador solicitam que seja entregue uma moção de aplausos ao time de bochas do Cerro Largo em reconhecimento aos 15 campeonatos municipais de bochas conquistados. Justificativa. A presente moção visa reconhecer e parabenizar a comunidade do Cerro Largo, que ao longo da história conquistou 15 títulos, entre os 28 já disputados no município. Já configurado o maior campeão municipal de bochas, essa é a forma de mostrar e outras equipes que a Câmara de Vereadores reconhece o esforço e empenho de todas as equipes, em especial ao do Cerro Largo, neste ano. Além disso, é necessário reconhecer que a equipe do Cerro Largo tem 3 integrantes que estiveram em todos os títulos do time. São eles: Agostinho Morandi, Milton De Carli e Orlindo Smidley. Além de outras personalidades marcantes e atuantes do time que merecem ser homenageados em vida. Câmara Municipal de Nova Pádua, ao 1º dia de agosto de 2022. Antônio Rode e Vinícius Salvador, vereadores da Câmara de Vereadores. Pedido de licença número 2 de 2022, período de 30 dias. Antônio Rode, vereador da bancada dos Republicanos, vem requerer, em conformidade do artigo 36, inciso 2º, da Lei Orgânica Municipal, artigo 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias a contar da data de 3 de agosto a 1º de setembro do decorrente ano por motivos particulares. Sem mais para o momento, renovo a sua excelência e votos da minha distinta consideração. Antônio Rode, vereador, Republicanos. Ofício 22 de 2022.
Senhor Presidente, vimos solicitar a reserva do espaço físico da Câmara de Vereadores Municipal da Câmara Municipal de Vereadores para a data de 1º de agosto, com início a partir das 18 horas, com o intuito da realização de audiência pública para a representação e compatibilização da lei do plano diretor. Reiterando protestos e consideração e apreço, subscrevamos-nos. Atenciosamente, Darley Pilate, prefeito municipal. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a votação da ata 1372 de 2022. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão e, caso contrário, se manifestem. Aprovada por todos os vereadores a ata 1372 de 2022. De imediato, passamos para o pequeno expediente. Na ordem das falas, temos o vereador Gilney Smidrle, vereadora Gisele Boldrin Rossi, vereador Leandro Martelo, vereador Lino Pecati e vereador Vinícius Salvador. Iniciamos o pequeno expediente com a palavra o vereador Gilney Smidrle. Cumprimento, excelentíssimo presidente Maico Morandi, aos vereadores desta casa, às funcionárias da casa, Aline, Renata e o André, aos que nos assistem via Facebook, em especial no Facebook ali, que vou cumprimentar aí a família do Ivanor Toscan, a esposa dele, Luciane Toscan, e a filha Elisa. A Elisa, uma menininha lá de 13 anos que estava servindo bebida lá, ela, gurizada, uma capela pequena e a piazada trabalhando e fizeram um bom atendimento ali. Então, cumprimentos a eles aí. E quero também cumprimentar aqui o churrasqueiro da festa lá do Cerro Largo, o Suro, que o nome dele é Leandro Baggio, responsável pelo churrasco, galeto e salsichão, foi muito elogiado. Teve atrasos e ele conseguiu manter aquela carne toda especial, saborosa e sem queimar e sem deixar ela perfeita. Isso, elogios que a maioria deu dele. Então, a ele que se esforçou, meus cumprimentos. Senhores vereadores, acabamos o mês de julho com um monte de atividades, comemorações, obras sendo feitas, e nessa última semana aqui tivemos ali então também na quinta-feira o segundo Fórum Nacional, segundo Fórum da Agricultura aqui do município, e onde eu estive presente também ali junto com os agricultores, um fórum assim que a gente aprende bastante coisa. Então, às vezes a gente acha que é um tempo perdido, mas a gente quando vem esses palestrantes, que vem o pessoal ali que faz, é algo que sempre nos ajuda. E quero comunicar a vocês também que na sexta-feira esteve aqui presente no gabinete do prefeito o deputado federal Covatti Filho, e ele esteve aí uma conversinha aí com o pessoal daqui, e eu me fiz presente, e estava presente aí também, senhores vereadores, membros do Conselho Tutelar, estava ali a Lisete, a Marta, a Carla, e fiquei contente ali com a presença do Conselho Tutelar, pois o Conselho Tutelar também está reivindicando uma verba, cujo a verba que elas pediram para o deputado Covatti é para depois a aquisição de um carro para elas poderem terem aí, que até o momento elas não têm. E senti assim, senhores vereadores, que o deputado, acredito eu, que ele vai atender. Ele já mandou o pessoal se reunir, a gente está vendo como é que a gente vai fazer isso aí, mas enfim, ele disse que ele vai mandar verba. Tem verba sim, e que ele provavelmente vai destinar. Esperamos que ele cumpra com aquilo que ele nos falou aqui sexta-feira.
E depois também nós encerramos ali com homenagem ali do time de Bosch ali no Travessão Cerro Largo, uma festa ali com 150 pessoas, e eu fiquei contente em ver todo mundo conversando, dando risada e tal, comida boa, todo mundo festejando. Isso é importante na nossa vida, que nós possamos ter também, fazer com que os jogos sejam sempre um lazer e não um campo de batalha. E eu estou vendo que Nova Pádua está seguindo esse caminho aí. Então, senhor presidente, fico muito orgulhoso de poder até participar ali como torcedor praticamente, mas enfim, dessas festividades que acontecem, e isso é muito bom para o município. Era isso, senhor meu presidente, muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Cumprimento o excelentíssimo presidente Maico Morandi e demais vereadores aqui presentes, servidores, a Aline, a Renata e o André, e uma boa noite especial a todos que nos acompanham via Facebook. Inicio então agradecendo a todos os que nos acompanham, porque muitas pessoas com quem a gente fala e se encontra em alguns eventos, eles dizem: eu acompanho vocês toda segunda-feira. Então, a essas pessoas que dedicam um tempinho da sua vida para acompanhar, não é os vereadores, mas é acompanhar tudo o que está acontecendo no seu município, acompanhar a política. E isso é uma forma de ser cidadão, ser participativo. Tanto é que nas lives todos podem deixar seus comentários, e neste ano, que é um ano eleitoral, muito mais importante é reforçar o convite a todas as pessoas. Apesar daquela propaganda eleitoral ser, é chato, é cansativo, é sempre a mesma coisa todos os dias, mas a gente vai ter que destinar um tempinho da nossa vida para escutar as propostas dos candidatos, para que a gente possa conseguir escolher, vamos dizer, o melhor, o menos pior, mas, enfim, escolher o candidato com quem cada um de vocês mais se identifica. Então, é importante, sim, mesmo que seja, é meio chato, sim, é meio chato ficar ouvindo política, ainda mais campanha. Mas é dali que vão sair as propostas. Fiquem atentos ao que cada candidato está propondo e procurem escolher o que melhor fará pela nossa região, pelo nosso estado, pelo nosso país. Quero também, nesse espaço de hoje à noite, hoje quem acompanha algumas notícias pela TV, pela internet, pelas rádios, já ouviu alguma coisa, mas a partir de 1º de agosto até 31 de dezembro estará acontecendo o censo demográfico do IBGE. Acontece em todas as cidades do Brasil, todos os municípios, em Nova Pádua também. Nós vamos ter 3 agentes do censo, 3 pessoas, passando por todas as residências, iniciando pelo centro e depois interior, para fazer essa coleta de dados. Então, essas 3 pessoas a gente já sabe quem são, e a gente pede à comunidade que as receba quando chegarem nas suas casas. Vai começar aqui pelo centro. São bem conhecidas, então não tem como, não precisa ter medo que seja fraude, que seja algum golpe ou alguém buscando dados ou tentando assaltar as casas. É a Cristina Pecati, a Bruna Sonda e a Elisângela Alves. Então, são 3 pessoas, 3 mulheres bem conhecidas da nossa sociedade, e elas estarão passando. O que elas pedem em especial? Elas vão tentar encontrar o pessoal em casa. Se não encontrarem, elas retornam na mesma residência mais 3 vezes. É a exigência do IBGE. Elas retornam para tentar encontrar a família em casa. Crianças a partir de 12 anos já podem responder, mas quem está em casa, nem que tenha que deixar anotado num bilhetinho, eles precisam da data de nascimento com o ano de todos os que moram na família. Então, por exemplo, o meu filho ficou em casa. O pai nasceu no dia tal, do mês tal, do ano 1900 e tan. Então, muitas vezes quem fica em casa não vai se lembrar exatamente o ano de nascimento. Então, deixa ali anotado no bilhetinho ou refresca a memória, pergunta para ter certeza.
E também elas vão estar identificadas com colete do IBGE, com crachá e elas vão estar com um aparelhinho, tipo um celular, que elas precisam estar marcando a coordenada geográfica na porta de casa. E o que a gente pede, podem confiar, não é golpe, podem passar as informações o mais corretas possíveis. Uma delas é a renda média da família. Esses dados são sigilosos, não vão para a Receita Federal. Então, quem extrapolar a renda não vai cair não vai ter que fazer declaração do imposto de renda, caso não faça depois. Então, são informações só para a coleta de dados. E é muito importante que sejam informações corretas, porque quanto mais corretas, mais a gente vai ter uma ideia de como está a sociedade e no que o poder público vai precisar investir nos próximos anos. Por enquanto é isso, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Leandro Martelo. Queria cumprimentar o senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa e quem nos assiste via Facebook. Esse fim de semana estive passando lá pelo bar, lá no Quebriro Estrada. Fiquei olhando, o serviço ficou muito bom, bem cascalhado, tudo. Também passei onde o pessoal da Jobel trocou os postes. Fizeram uma roçada boa, que eu acho que por uns anos não vão mais precisar se incomodar com árvores nos fios. Queria parabenizar eles. Também passei ali, estão fazendo o asfalto novo ali do Belvedere para lá. Vai ficar muito bom aquele asfalto, bem caprichado. E era isso. Com a palavra, o vereador Lino Pecati. Senhor presidente, senhores vereadores, assessores da casa e também pessoal que nos assiste em casa via Facebook. Nossa grande boa noite também a eles. Pensando que dentro de 60 e poucos dias temos eleições estaduais e federais também. Então, esse fim de semana, penso que a maioria dos partidos fizeram as suas convenções. E ali, o povo, se tu fala de política, estamos saturados de políticos que falam, prometem e depois dá sempre a mesma coisa ou anda para pior. Penso que talvez tenham um pouco de razão quando se promete, ou se promete e depois não se faz, nem se tenta mudar alguma coisa, né? Chega lá e... Agora, uma outra boa é que nós temos, o povo tem alguma arma para tentar, às vezes, trocar alguém que parece que não foi bem, mas então, se não fosse assim o poder do voto, tu não consegue nem dizer nada, é assim e deu. Então, chamou um pouco a atenção lá, porque eu estava ouvindo na rádio, como que foi lá a convenção do PSDB, do nosso ex-governador lá, que se coligou com o PMDB. Conseguiu uma votação meia curtinha, né, vereadores do PMDB ali, porque quando não fecha bem é assim, né, 200, por 20 e poucos votos, não sei, ganhou aquela que é para coligar. Bem, são coisas deles, dos partidos. Chama um pouco a atenção, porque o pessoal certamente vai cobrar do ex-governador que ele tinha dito que não concorria, pelo menos dessa vez não concorria, terminava seu mandato e não cumpria, saiu lá um ano antes, não sei as ideias que tinha, e a outra também, porque se coligar logo com o rival, que tanto lutou outra vez, parece que são interesses, dizia o Brizola, interesses de alguns políticos para fazerem a gangue lá é assim, mas vamos dizer o quê? Se o povo votar que são eles, até que eu penso lá no início não foi tão mal, não, a administração dele, mas não saiu muito bem com as promessas que ele tinha dito que ia mudar. Para mim, governadores, deputados, deveriam mexer em certas coisas, tentar,
pelo menos. Quanta coisa tem lá? Quantos inadimplentes estão ganhando ou não estão trabalhando? Assim que fera os bolsos do Estado, quanta gente lá. Então essas coisas deveria colocar no lugar. Não quando assenta lá, eu não vou me incomodar, eu também não, e fica as coisas assim. Mas vamos torcer e esperar que quem se eleger tente fazer um grande trabalho. Na nossa cidade também eu vi as meninas muito trabalhando, bastante, fazendo vídeos. Então, eu acho que isso é um pouco para elas se mostrarem, sim, mas vale para nós, para o município, porque elas juntam coisas bonitas que nós temos. Vão lá, pegam uma bela igreja, um salão, uma praça, casas antigas, pontos turísticos, plantações. Isso aí serve para nós, município, também a divulgação, né? Então, parabenizo elas pela grande empolgação que estão tendo e fazendo. E, né, com certeza vamos ter uma grande festa pela euforia delas e a força, né, entre você, nosso presidente, que está na diretoria. Eu penso que vamos ter uma grande festa. Era isso, obrigado. Com a palavra, o vereador Vinícius Salvador. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, membros da casa e pessoas que nos acompanham pelo Facebook. Há alguns assuntos para tratar hoje. Primeiramente, queria falar um pouco da nossa moção de aplausos feita pelo Tornico e por mim. Pelo Cerro Largo das Bochas, não é pelo título que ganhou neste campeonato, mas sim pelos 15 títulos que conseguiram levar para o Cerro Largo, tendo pessoas que agora vão parar de jogar por motivos de saúde, que não conseguem se abaixar, coisa e tal, mas acredito ser válida sim, houve uma conversa, acredito ser válida sim e será entregue esta moção. Estou muito contente por fazer parte dessa entrega da moção aí. E também fui cobrado umas 2 semanas, mas o tempo vai, os assuntos às vezes esquecem, mas hoje vou falar então que no dia 15 de julho teve a formatura do PROERD, que é feito pela Brigada Militar. Fui cobrado pelos pais que me viram que estava lá junto com todos os vereadores, acredito que quase todos estiveram lá, mas quero parabenizar pelo empenho que tem com esses alunos, ensinando boas maneiras. Parabéns pela bela formatura, nunca tinha ido, gostei muito, parabéns. E desculpa por um mês tão tumultuado de eventos, a gente acaba se esquecendo de parabenizar todos eles e todas as pessoas que organizam esses eventos. E também, mas que aconteceu o ciclismo, o passeio ciclismo no dia 23/7, hoje de manhã, então, o diretor de esportes, Samuel Poletti, esteve entregando os alimentos ao Hospital Fátima, nosso hospital que sempre nos atende, nos ajuda, e também R$ 1.030, que era opcional, quem queria dar 1 quilo de alimento ou fazer um Pix em qualquer valor, entregou R$ 1.030 para o PEVA, para fazer os trabalhos que fazem com os nossos bichinhos. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Passamos agora para um pequeno intervalo.
Retornando do nosso intervalo, de imediato passamos para a ordem do dia. Temos o projeto de lei complementar número 3, de 12 de julho de 2022, revoga o parágrafo 2º do artigo 32 da lei complementar número 15, de 10 de dezembro de 2019. Está em discussão este projeto de lei complementar. Vereadora Gisele Boldrin Rossi com a palavra. Este projeto de lei, então, trata de um dos artigos do plano diretor do município de Nova Pádua. Então, esse plano diretor, no seu capítulo 3º, fala sobre o parcelamento do solo. O que seria esse parcelamento do solo? Quando alguém tem uma área próxima ao centro da cidade e opta por fazer um loteamento. Então, na hora que se faz o loteamento, se divide em lotes, se parcela, se divide o terreno. Então, esse parcelamento no artigo 32 diz o seguinte, que da área total, de toda essa área que vai ser dividida em lotes, 35% tem que ser destinado para a municipalidade, isto é, para o município. Para a implantação de área verde, correspondendo a 10% do valor do lote ou gleba. 2, área de recreação, no mínimo 5%. E terceiro, em casos de a questão das ruas, do sistema viário, 20%. E no parágrafo 2º, que é o que o projeto propõe que seja retirado dali, é um parágrafo que ele não se enquadra, porque como já foi feita toda a destinação de 35%, sendo 10% área verde, 5% recreação e 20% as ruas, esse parágrafo 2º diz, no desmembramento de glebas ou lotes, com área menor ou igual a 5.000 metros quadrados, e no desdobro desses lotes, não será exigida a destinação das áreas públicas. Não precisa desse parágrafo 2º, porque já foi feita a destinação antes. Então, depois que se faz novos parcelamentos ou lotes menores, esse parágrafo 2º ele está meio que deslocado ali dentro do artigo 32, porque já se fez a destinação do que vai ser a área verde, do que vai ser a parte das ruas, do que vai ser a área de recreação. Então, essa é a ideia do projeto de lei complementar número 3, retirar o parágrafo 2º, que ele não faz sentido dentro do artigo 32. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati com a palavra. Na verdade, não há mudanças de como era antes, né, vereadora? Apenas um acerto no burocrático, nos papéis, que então fica mais acertado, porque então que ninguém se assuste que agora mudaram as leis e tudo, porque não muda apenas um acerto aqui dentro das leis municipais, mais correto, para que não tenhamos problemas com tribunais, com coisas assim. De fato, como os vereadores já comentaram, não é nada que venha a mudar a legislação, bem pelo contrário, poderia ser até um fator de complicação para terceiros e para o poder público, justamente porque quando o primeiro inciso ele já trata do todo, e lá se tinha um artigo que não estava no local correto, estava deslocado. Então, o que se fez foi só retirar aquilo que não estava em conformidade com o projeto de lei, justamente para simplificar e para não haver futuros problemas. Então, sem mais discussão, passamos para a votação deste projeto de lei complementar. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovado. Vereador Gilney Smiderle. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. E vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores e maioria absoluta o projeto de lei complementar número 3, de 12 de julho de 2022. Pedido de licença número 2 de 2022, período 30 dias,
Antônio Rode, vereador da bancada dos Republicanos, vem requerer em conformidade com o artigo 36, inciso da Lei Orgânica Municipal e artigo 170 do Regimento Interno desse Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 30 dias a contar da data de 3 de agosto a 1º de setembro do corrente ano por motivos particulares. Está em discussão este pedido de licença, Sem discussão, passamos de imediato para a votação. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovado. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gil Neis Miderle. Aprovado. Vereador Lino Pecati. Aprovada. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. E vereadora Deise Bunay. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o pedido de licença número 2 de 2022 pelo período de 30 dias. E por fim, a moção número 3 de 2022 de aplausos, o vereador Antônio Rode e Vinícius Salvador solicitam que seja entregue uma moção de aplausos ao time de bochas do Cerro Largo em reconhecimento aos 15 campeonatos municipais de bochas conquistados. Também fazendo minhas considerações, abrindo a discussão para esta moção, como já explanei isso anteriormente em outras oportunidades, acho muito válido a iniciativa do vereador Tonico e vereador Vinícius quando se refere, e isso eu até solicitei, pedi desculpas para eles anteriormente, quando visa reconhecer os 15 títulos municipais. O que eu sou contrário, e até falei que enquanto estiver como presidente da Câmara, não promoverei esses eventos de entrega de moções quando se refere a um título municipal ou a algo que o município já reconhece. Por exemplo, o time lá do Esparta foi campeão dos juniores. Na minha visão, na visão que eu tenho de Câmara de Vereadores, o município já entregou os méritos, o município já entregou as medalhas. Nova Pádua já fez o reconhecimento promovendo este campeonato e entregando o título. Eu acho que não cabe o papel da Câmara de Vereadores fazer entregas, e o exemplo que eu dei é o do Esparta, e quando essa moção veio à casa, eu imaginei que era para parabenizar o ano, o título do campeonato, e conversando com o vereador Tonico, principalmente, ele me explicou que não é sim uma moção de aplausos referente ao 15º título da comunidade do Travessão Cerro Largo e os seus membros que estão ainda em atividade. Claro que depois cada vereador tem o seu direito de voto, mas somente explanando uma opinião, assim como não acho correto quando se fazem algum tipo de moção para algum funcionário, alguma pessoa ali do poder público, sendo que essa pessoa está trabalhando para exercer o seu trabalho. Claro que muitas vezes há pessoas que fazem muito mais do que sua obrigação, e daí sim a gente tem que valorizar. Mas especificamente, referente a esta moção, explicado todo o teor dela e na justificativa também, foi constado que é referente dos 28 títulos, dos 28 campeonatos municipais, a comunidade do Travessão Cerro Largo já conquistou 15, e isso sim tem que ser reconhecido. Vereador Antônio Rode, depois vereador Lino Pecati. Boa noite a todos. Concordo plenamente com o senhor quando o senhor fala que não é a favor de moção para parabenizar, tipo, um título, tipo o Esparta, que nem o senhor colocou ali, mas eu acho que aqui houve um equívoco na hora de, eu acho que de ler, foi interpretado meio mal, mas a intenção, né, Vini, é parabenizar, né, o time do Cerro Largo pelos 15 títulos conquistados. Não é para qualquer um de 28 ganhar 15. Tendo em vista que nem o vice-prefeito falou lá
Eu até me emocionei quando ele estava conversando, porque ele falou as palavras que eu uso sempre aqui, da vontade de homenagear as pessoas em vida. O Cerro Largo é uma comunidade que ele tem várias pessoas lá que desde sempre, né, desde o início do time, estavam lá. Tipo o teu pai, né, colega? Teu pai, bom, não vou dizer nomes que são vários ali. O Milton, o Rildo, o Idalino Bessa, o Nono Ciro, várias pessoas. Então, eu acho importantíssimo, sim, a gente entregar essa moção e parabenizar a comunidade por esses 15 títulos conquistados. Era isso, senhor presidente. Vereador Lino Pecati. Concordo, senhor presidente, também, que então houve a versão dos 15 anos, 15 títulos, não 15 anos, mas com o campeonato, sempre falado aqui, com a grande festa, lá foi uma entrega lá na hora que terminou o jogo lá, depois uma grande festa, quase 100% dos vereadores presentes, prefeito, vice, teríamos feito muito para esse clube na entrega dessa festa ali. Agora, quando se relembra, então, 15 anos, uma data, vamos pensar diferente, porque senão não se poderia se queixar o time do Cerro Largo da não que os poderes aqui tivessem se frustrado de ter feito uma grande festa lá. Sempre penso que emoções assim sempre seriam bonitas e emocionantes quando tu homenageia uma pessoa ou pessoas que fazem algo em favor dos outros, de graça. Esse ali é um esporte, é merecedor pelo tamanho dos títulos, mas é um esporte também que tu faz. Então vamos tentar, quem sabe uma hora, data aqui para frente, o senhor presidente marque lá e vamos entregar para o pessoal lá. Também essa que ficará, então, quem sabe lá um quadrinho, uma coisa, um registro pelos 15 anos. Vereador Demétrio Pan, com a palavra. Eu concordo com as palavras do nosso presidente. Eu só vou votar a favor porque é pelas 15 conquistas. Mas não podemos entregar uma coisa a qualquer um, senão vamos encher a Câmara de emoções. Eu acho que o povo não vai gostar. Era isso. Vereador Gilney Smidler, com a palavra. Senhor presidente, eu fiquei analisando aqui os comentários de cada um e eu vi nas palavras do senhor vereador Antônio Rodi, e certamente ele conversou com o vereador Vinícius, o Cerro Largo é uma capela pequena, ele é uma capela de 12, 13 famílias, tal, uma capela que sempre entrou em todos os campeonatos, não ficaram fora em nenhum campeonato, 28 campeonatos realizados, participou de todos. Inclusive, esse ano aqui, eles tiveram que rebolar para fazer o time, pois poucos jogadores. E realmente muitas pessoas já se foram lá da capela, dos pioneiros, muita gente, morreu muita gente nova, jogadores pioneiros. Como bem disse o vereador Antônio, temos ainda umas pessoas aposentadas, lá uns velhinhos lá que também não estão jogando, mas estão acompanhando os times. E 15 títulos é bastante. Então, 15 e sobra 13. Então, quer dizer, teria ali Paduense, Curuçu, Nova Geração, Mitzel, Divisa, que também ganharam títulos, mas não é uma expressão de títulos assim. Então, o que eu diria? Eu geralmente acho que as moções elas têm que ser feitas, como a gente está falando, é quando você sai do município, tu vai buscar algo fora, tu vai representar o município fora e tu consegue algo grandioso, como foi o Ferroviário no futebol, que a gente homenageou aqui, 5, 6 títulos aí que ganharam, mas eu acho que 15 títulos em cima de 28
eu acho que nós temos que dar, sim, abrir essa exceção e entregar isso aí para os poucos ainda que vivem lá no Cerro Largo, que participaram. Era isso, senhor presidente. Só para concluir, não é uma exceção, vereador Junei, existem diversos tipos de moção. Esta é uma moção de aplausos, a moção de congratulações, como é o caso de pessoas que têm grande destaque na região ou grande destaque no município de Nova Pádua e podem ser premiadas. E no caso também do esporte, quando, que aí eu acho 100% plausível, quando uma entidade, um clube, representa o município de Nova Pádua e não necessariamente até com o título. Talvez, dependendo do nível e da expressão de um campeão, imaginem o Ferroviário, Tonico, que é mais do esporte, terceiro ou quarto de um gauchão a nível estadual. Isso aí não precisa nem ser título, já está colocando o nome de Nova Pádua em outro patamar, já coloca. Então, apenas fazer esta consideração, e de que, com certeza, como já foi dito, já foi explicado, são 15 títulos dentre 28 já disputados, aí o negócio é diferente. Como eu comentei antes, poderia dar um exemplo, Nova Pádua, o município de Nova Pádua, todo ano faz aniversário. Será que todo ano iremos fazer uma sessão solene no salão, convidar? Não, já se tem o mês da programação do mês do aniversário do município, assim como é o Colônia Motorista. A gente não precisa dar uma moção para eventos que acontecem todos os anos e é o município que promove. Agora, eu acredito que quando é de uma expressividade como essa, eu acho que é a mesma coisa. A Nova Pádua fez 15 anos de emancipação, fez 20, fez 25, fez 30. Opa, daí vale a pena, é um momento marcante. Mas, dadas as justificativas, passamos para a votação desta moção de aplausos. Vereador Vinícius Salvador. Aprovado. Vereador Leandro Martelo. Aprovado. Vereador Demétrio Pan. Aprovado. Vereadora Deise Bunay. Aprovado. Vereadora Gisele Boldrin Rossi. Aprovada. Vereador Antônio Rode. Aprovado. Vereador Gilney Smidlerle. Aprovado. E vereador Lino Pecati. Aprovada. Aprovado por todos os vereadores a moção número 3 de 2022 de aplausos. Finalizada a nossa ordem do dia, de imediato passamos para as explicações pessoais. Temos inscritos a vereadora Deise Bunay, vereadora Gisele Boldrin Rossi e vereador Antônio Rode. Iniciamos as explicações pessoais com a palavra a vereadora Deise Bunay. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros vereadores, pessoal aqui da casa e todos que nos assistem. Em primeiro lugar, agosto se iniciou e estamos entrando num mês muito especial. Até comentei com a minha companheira Gisele antes, ela está toda de lilás. E estamos entrando, sim, no mês de agosto, que é o mês lilás, o mês contra a violência da mulher. Então, prestamos atenção contra isso. Não são só as mulheres das pessoas que agem com agressão. Estamos também com as mulheres que estão sendo agredidas, tanto na questão profissional, tanto quanto na questão de amizades, né? Então, vamos prestar atenção nisso, porque, infelizmente, são muitas as mulheres que passam por isso. Então, fica aqui a minha indignação a quem faz isso, e também para que todas estejam juntas e denunciem qualquer envolvimento com a agressão, tanto física quanto psicológica. Também quero agradecer, sexta-feira estive presente lá na entrega da premiação, dos troféus, das medalhas, para o pessoal do Cerro Largo, né, do Acioli, enfim, Paredes, todos que estavam lá envolvidos. Quero parabenizar a todos, não só aos campeões, mas a todos que estavam lá presentes. Senti muita falta de muitas pessoas lá. Achei que podia ter tido mais, realmente, o envolvimento das pessoas,
de Nova Pádua lá. Mas quero parabenizar a todos que estiveram. Foi muito bonito, foi muito emocionante. Estive conversando também com a família do homenageado e se sentiram muito felizes. Foi uma homenagem muito bonita. Parabéns a todos, da organização, da prefeitura e dos que estiveram lá presentes. E também quero parabenizar a todas as embaixatrizes da festa, que será realizada em fevereiro, né, da nossa querida FEPROCOL. Elas estão se dedicando ao máximo, estou vendo vídeos, estou vendo publicações, fotos, estão divulgando o que elas mais sabem sobre o nosso município, o que elas são de verdade. Então, parabéns a todas vocês. Vocês estão fazendo um papel importantíssimo na nossa comunidade. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Gisele Boldrin Rossi. Tomo a palavra novamente. Quero deixar inicialmente meus sentimentos à família da Yolanda Bernardi Sonda, que nos deixou nessa semana que passou. E também quero, vereadora Deise, tuas palavras referentes às embaixatrizes foram perfeitas. Todas as embaixatrizes, elas já são embaixatrizes porque elas estão representando e elas estão divulgando o nosso município de uma forma nunca vista antes, né? Estão usando suas redes sociais, estão mostrando todo o seu potencial, não só sua beleza, mas seu potencial, sua dicção, sua postura, seu modo de pensar, modo de viver da nossa gente. Então estão de parabéns e junto parabenizo a comissão da FEPROCOL, né, que com certeza por trás dessas embaixatrizes tem um belo trabalho acontecendo e todas estão de parabéns pelo trabalho que já estão fazendo e continuarão fazendo, independente de quem forem as escolhidas. Também falando um pouquinho sobre as obras que estão acontecendo, trecho do Belvedere, da Via Rossi Bernardi, sentido ao Leonel, já está com o piche. Nos próximos dias já será asfaltado esse trecho, que é o que recebeu emenda do deputado Carlos Gomes. Então, em breve já teremos o asfalto pronto ali. No Barra, 700 metros de alargamento já finalizados. E a partir de amanhã, as máquinas que estavam no Barra iniciam o alargamento da via ali do Monte Grappa, que também recebeu emenda e por isso a obra precisou ser antecipada. E depois, então, retornam ao Barra depois de finalizado esse trecho do Monte Grappa. Também informação da Secretaria de Obras, a partir de amanhã se inicia o conserto das lâmpadas. Como se estava sem o pessoal para fazer esse conserto, foram acumulando várias. A partir de amanhã inicia o conserto aqui na área central e depois no interior. De uma forma emergencial, ainda não se tem a licitação realizada. Também, quem segue Nova Pádua, Flores da Cunha, quem faz esse trajeto, os buracos reapareceram. Alguns continuam fechados, outros meio que o material que fechou o buraco meio que saltou fora do buraco e outros buracos apareceram. Então esperamos, já conversamos inclusive com alguns vereadores de Flores, esperamos que eles voltem e façam novamente esse conserto, porque a cada chuva que dá vai aparecendo mais alguns e é algo que a gente não quer para esse trecho que é tão utilizado pelos nossos munícipes. Também referente ao segundo Fórum Municipal da Agricultura, um momento importante de debate de ideias, de discutir o futuro das nossas propriedades, justificável, um público um pouquinho pequeno, devido ao clima que esquentou demais, o pessoal teve que iniciar a poda, mas também serve como uma autocrítica ao poder público para que se busque, nas próximas edições, um período de pós-colheita da uva, por exemplo, um período mais adequado
que as pessoas tenham mais disponibilidade, porque realmente, final de julho, a gente sabe, o pessoal está na poda interior, poda a cebola e o interior não para, né? E a colônia não para, e é graças a isso que o município é tão forte. Também reforçar reforçar a necessidade de que as pessoas fiquem atentas. Quem tem rebanhos bovinos, principalmente, houve confirmação de casos de raiva bovina em Nova Roma do Sul. Então, quem tem potreiros próximos aos rios, onde tenham penhascos, onde podem se criar os morcegos, é necessário que se faça essa vacina antirrábica. É melhor vacinar o animal do que perder um animal, que carne hoje tem o seu valor, né? Então, essa vacina pode ser adquirida com... temos a clínica veterinária, acredito que até na Coopado tenha, mas é uma pequena dose, 2 ml subcutânea, o produtor mesmo se aplica essa vacina, mas se deixa como sugestão, é melhor vacinar do que perder o animal. Então, quando começam a aparecer esses focos, nós temos que ficar atentos. Por hoje era isso, senhor presidente, deixo o meu boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Antônio Rode. Senhor presidente, caros colegas vereadores, funcionários da casa, a Aline, o André e a Renata, e pessoas que nos assistem via Facebook, meu muito boa noite. Primeiramente, também gostaria de deixar minhas condolências à família da nona Yolanda, né, a toda a família pela sua partida. Gostaria de deixar a indicação aqui também, que eu até vi o secretário ali, me esqueci de falar, mas vou falar aqui, da estrada que liga Cerro Grande ao Cerro Largo. Eu subi sexta-feira por lá e não sei se nos dias de chuva ali, o que houve no morro lá, caminhão, sei lá o que, tá bem feio lá, toda esburracada. Até estava comentando com o Serginho Pilati que se chover de novo não sobe lá. Aí teria que dar uma olhadinha lá, sei lá, botar um cascalho e vai ter que patrolar, porque tá uns valetão bem no pé do morro ainda. Bem perigoso lá, porque tem o penhasco pro lado de baixo. Ali deslizou, quando vê vai parar dentro do rio. Fui cobrado de novo da sinalização lá do Cássio Gelain, até tinha conversado com o prefeito no ano passado e ele falou que estavam estudando o que fazer naquele local lá. Teve outro acidente lá, o nono Ciro Toscan acabou saindo fora no mesmo lugar que o Tony lá. Então é complicado, eu acho que é bom lembrar, né, de novo, ao poder público para que pense com carinho naquela situação do Cássio Gelain lá. Já virou um caminhão dentro do pátio do cara, agora ele tem a neném, em seguida começa a caminhar para cá e para lá, se torna perigoso. Então pedir para o prefeito dar uma atenção, falar com o secretário, ver o que dá para fazer. Até tinha comentado com ele, ele tinha visto até o preço lá, sai um valor insignificante para resolver o problema daquele lugar lá. Falando um pouquinho da moção também, obrigado por ter a maioria dos votos aprovado. Concordo com o nosso presidente quando ele fala que, tipo, homenagear o Ferroviário pela conquista da Libertadores, tá certo, vai buscar fora e tal e coisa, mas se tu vai ver, o Ferroviário não tinha... Claro, eu sou amante do futebol e sempre torcedor nato deles, quando eles iam nessas Libertadores aí, mas só para lembrar que quando a gente se faz uma moção como essa que a gente colocou hoje aqui, que a gente aprovou, né? A gente está reconhecendo e valorizando
o nosso pessoal daqui, tipo o Ferroviário, nem o jogador de Nova Pádua, acho que não tinha no time, né? Mas é válida, importantíssima a moção, né? Porque foi levar o nome do município fora e tal e coisa, mas eu acho que a gente deve lembrar dos nossos aqui. Até fiquei surpreso por tanta discussão por causa da moção, tá? Mas obrigado mesmo por terem aprovado, por ser um esporte que veio lá dos nonos, lá da Itália, conversando com várias pessoas lá no Cerro Largo sobre a moção, que eu falei que a gente ia colocar. Isso é um esporte que veio lá da Itália. Eles se reuniam antigamente para jogar lá na estrada. Então, eu acho que nada mais justo que a gente parabenizar, sim, a comunidade pelos 15 títulos conquistados e dizer o quê? Só obrigado por terem aprovado, porque eu achei que não seria aprovado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Finalizado as explicações pessoais, fazendo meus comentários finais também, referente à sessão de hoje, a semana de trabalho, também pegando o gancho do vereador Tonico. De fato, acredito que tenha gerado um pouco de debate, principalmente pelo entendimento duplificado que tenha ficado ali na questão. É como eu disse, se fosse de forma diferente, se eu tivesse que desempatar, eu seria contrário. Isso é uma opinião minha e é pública, todos já sabem. Mas quando tu me explicou de fato a origem, eu lendo de fato era isso, nos alegra também de poder fazer essa entrega dessa moção por esses 15 campeonatos conquistados, consequentemente o título deste ano, mas enfatizando assim a grande conquista, né? Debutou, é o baile de debutantes no termo que as meninas usam, né? Quando completam seus 15 anos. Mas vamos lá, quinta-feira tivemos o nosso segundo Fórum Municipal da Agricultura, alguns vereadores presentes, eu também fiquei até a metade do dia, depois tinha consulta marcada no médico, e de fato serve como uma autocrítica, a vereadora Gisele, a época que foi realizado este fórum, mas como já foi dito até para os presentes que estavam lá no dia, né, vereador Gilney, avaliando o último fórum da agricultura, no caso o primeiro, se eu não me engano foi feito ali também no mês de julho, 15 ou 13 de julho, né? Então buscou-se o mês do colono e motorista, ou a semana do agricultor, e buscou-se se encaixar ali. Então, para os próximos anos, com certeza, se avalia com a comunidade talvez uma data melhor, porque tenho certeza que muitas pessoas teriam também participado. Mas, por outro lado, o prefeito colocou, e de fato deve ser lembrado, se muita gente não vem nesses fóruns, significa que para uma parte da nossa comunidade está bom. E, com certeza, para... Como, vereadora Gisele? Realmente é difícil o pessoal para participar. Sim, foi o que eu disse no início da minha fala. Mas se pessoas não deixam dos seus afazeres para talvez não ir no dia, significa que, bom, o que está sendo debatido, as indicações que estão sendo feitas, está de agrado. Se tiver mais, melhor, desde que não diminua, está ótimo. Eu converso com muita gente e sim, esse é o pensamento de muitas pessoas. E claro, todo evento que se tem, se visa um melhoramento. Óbvio, ninguém faz um evento público, municipal, na sua casa, visando alguma coisa para piorar. Então, de fato, muitas pessoas, aí a maioria delas não vieram por causa da poda, principalmente. Mas se entende também que é um sinal de que as coisas estão indo no caminho certo. Parabenizar a organização, os palestrantes, os bancos, as entidades que estiveram
se fazendo presentes, e com certeza foi muito válido para as pessoas que estiveram lá presentes. Na sexta-feira, entrega das bochas, já foram feitas as considerações, mas novamente parabenizar a equipe vencedora lá da comunidade do Travessão Cerro Largo e principalmente todas as comunidades, todas as entidades que montaram times. Me recordo no início, né, vereadores, das nossas visitas às comunidades, que estava lá se debatendo se ia ou se não ia ter campeonato de bochas. E se ouvia muito da comunidade que estava difícil, o pessoal agora é pandemia, está voltando, é mais complicado, aqueles não querem mais jogar, tem os mais doentes que preferem ficar em casa, preferem não, mas optam por ficar em casa. Então foi um esforço mútuo do poder público ali da Secretaria do Esporte, junto e principalmente com os fabriqueiros e com a comunidade. Então, parabenizar mesmo de verdade, como foi dito lá, a quem participou, as equipes, as comunidades e o esforço do poder público e também a família do nosso em memória, Tomé Tonet e a sua família que nos deram essa condição também de estar homenageando ele. Boa e má notícia referente à FEPROCOL, né? A nossa escolha, dia 17 de setembro. A boa notícia, isso nós já alertávamos, e isso ficou de aprendizado da última escolha da Mamia, indiferente de tempo e de espaço, quando as coisas são bem organizadas e o intuito, o propósito é local, é da comunidade paduense, não é do poder público, a gente vê o que a gente viu hoje. Fila para comprar as mesas e em menos de 2 horas. O total são 100 mesas, mas tem uma parcela aí que é reservada para familiares, uma parte para comissão e autoridades. Então, um pouco mais de 70 mesas vendidas em menos de 2 horas. Então, a gente vê que a comunidade está engajada, a gente nota essa volta de eventos pós-pandemia muito forte e, com certeza, tudo isso a gente tem que saber, dar os parabéns, saber elogiar, se deve muito às 10 embaixatrizes, as 10 que estão fazendo um lindíssimo trabalho, por sinal, hoje estão reunidas de novo. A vida de político é difícil, mas esses 4 meses que antecedem a escolha aí das 3 soberanas, está sendo toda semana, e às vezes 2, até 3 vezes por semana, encontros, e elas estão dedicadas, estão, numa união, num engajamento. Eu nunca participei diretamente como estou participando desta edição, mas é notável e admirável toda a força e toda a dedicação dessas 10 mulheres que estão fazendo acontecer de fato. E o resultado disso é, em menos de 2 horas, as mesas esgotadas. Não tem, vê lá não, vê lá se dá para fazer. Não tem. Acabou, quem comprou, comprou. Infelizmente e felizmente foi assim. São 600 pessoas nas mesas e mais 70 lugares cada candidata que terá a sua torcida. Então, se infelizmente não conseguiu mesa, procure a candidata de mais afinidade e vai lá participar desta grande festa lá do dia 17 de setembro e também fazer os nomes, principalmente da Thaís Scremin e da Josenice Panisson, que estão muitas vezes trabalhando, se bobear, estão ainda aí na prefeitura, e não é só nos dias de eventos, é toda a programação, sempre estendendo horário de trabalho e finais de semana para estar fazendo o negócio acontecer. Claro, e toda a comissão da 15ª FEPROCOL, que o pessoal, sexta-feira nós estava aqui nos reunindo até 7h10 da noite para estar fazendo, para estar organizando e para estar fazendo a nossa grande festa acontecer. Então, feitas as considerações e as parabenizações, só agradecer de fato todo esse empenho. E também como reflexão, no fim sabemos que estamos em período eleitoral, então muito do que
quem já oficializou as suas pré-campanhas. A gente não pode estar enfatizando nomes por estar em um local público, claro, a gente pode estar colocando referente a trabalho, mas existem legislações que nos impedem de, digamos assim, pedir o voto publicamente. Então, feita essa ressalva, faço a reflexão na frase que o vereador Lino Pecati coloca, referente à fala lá na última pré-campanha do nosso ex-governador do estado, dizendo que optaria por não ir à reeleição. E, de fato, na vida pública, fazer qualquer tipo de afirmação 4 anos antes, ou de fato isso a história já nos prova que outras pessoas já disseram isso e acabaram por não poder cumprir, ou dizendo que não concorreriam a certos cargos e depois foram lá e concorreram. Eu trago essa reflexão aqui para o município de Nova Pádua, que de fato muitas vezes, até quando não é diretamente política, muitas vezes é complicado seguir com planejamento de obras dentro do município. A exemplo do que a gente está vendo, a exemplo de tudo o que já foi falado. Veio uma emenda parlamentar lá para o Belvedere Sonda. A gente vai ter que fazer aquela opção. Paramos a abertura da estrada em local lá para ir contemplar aquela emenda parlamentar, ou a gente segue com a abertura da estrada e não faz o asfaltamento do recurso que vem extra. E da mesma forma podemos citar todo o recurso que veio para os acessos da divisa, centro cultural, loteamento, os recursos que vieram para as praças. Qual é que é a escolha que a gente vai fazer? Mas disseram que era prioridade abrir tal lugar, ou que aquele asfaltamento era prioridade, e por que foram fazer lá no outro? É por esses exemplos. Muitas vezes as coisas fogem ao nosso controle, a situação muda e a gente tem que encarar novos fatos. Então tenho certeza que quando o ex-governador fez aquela situação, ele estava com determinados fatos, determinadas verdades, e mudando o contexto, talvez ele hoje avalia que ele pode ser bom para o governo do estado e continuar, se caso reeleito, a fazer um bom trabalho. E aqui em Nova Pádua, por muitas vezes, não é diferente. Seu cronograma, a gente poderia fazer um cronograma mês a mês de obras que a gente vai fazer até quando é que termina? 2024? 2024. Vai mudar. As coisas mudam, não são estagnadas ao ponto que tu pode dizer isso vai acontecer. Os postes, a troca de postes foi assim, lá na estrada do bar, acha pedra, atrasa, e infelizmente no poder público, e tenho certeza que na casa de vocês não é diferente. Então, apenas por muitas vezes pedir a compreensão da comunidade paduense, porque estamos em 9 vereadores e todo o poder público, e se a gente está aqui, tenho certeza que na posição de cada um é para fazer o melhor. Acredito que para o dia de hoje seja isso, então, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 1º de agosto de 2022. Uma boa noite a todos nós, a todas as pessoas que nos acompanham, e uma ótima semana.